Minha amiga Leanne foi outro caso de informações ocultas num estado onírico. Era uma mulher com 40 e poucos anos que dava aulas para professores de crianças com deficiências motoras na Flórida. Seus pais eram velhos amigos meus e todos os anos ela vinha visitá-los no Arkansas. Interessava-se por fenômenos psíquicos e, mais recentemente, metafísica. Seus pais não compreendiam nada disso e, assim, quando os visitava, passávamos muito tempo juntas falando dessas coisas. Nessa época, o verão de 1988, seguimos nossas rotinas habituais. Íamos ao restaurante local, procurávamos uma mesa de canto e conversávamos durante várias horas, geralmente até fecharem o lugar. Seus pais nunca conseguiram entender como conseguíamos encontrar assunto para ficar tanto tempo falando. Durante a conversa, ela descreveu algumas experiências estranhas, ocorridas cerca de 6 meses antes. Ela achou que poderiam ser experiências fora do corpo, mas quanto mais falava, mais eu identificava sintomas de uma abdução clássica por OVNIs. Ela não tinha lido nenhum livro sobre OVNIs antes do incidente. Depois leu um livro sobre o Comando Ashtar e pensou: se essas experiências tiveram alguma relação com o povo do espaço, estes certamente teriam sido daquele tipo, seres loiros, bonitos, de olhos azuis e benevolentes. Quis ter certeza de que sua vontade de explorar o caso, pois tive a impressão de que, se foi realmente um caso do tipo clássico, ela poderia descobrir alguma coisa que a deixaria desapontada. Ela ficou empolgada com a ideia, aparentemente convencida de que seria uma experiência maravilhosa. Assim, marcamos um horário para a sessão, reservando a tarde toda. Os tios de Leanne também eram meus amigos e, com certeza, não entenderiam nada dessas coisas estranhas que interessavam a sua sobrinha. Como estavam viajando, sabíamos que poderíamos usar a casa deles para realizar a sessão sem interrupções. Acomodamo-nos em cadeiras na sala de estar e eu lhe pedi para me contar do que se lembrava da experiência, para fins de registros pelo gravador. Gosto de gravar a entrevista primeiro para conhecer as lembranças conscientes. Do contrário, o paciente pode dizer depois que não foi revelado nada de novo e que se lembrou de tudo. A hipnose sempre acrescenta detalhes que não são conhecidos na época da experiência. Ela disse que foi um sonho, pois não sabia de que outro modo poderia chamá-lo, mas tinha qualidades que não sugeriam um sonho. Lembrou-se da noite exata e das circunstâncias que levaram à ocorrência. Leanne, seu marido Mike e seu filho Adam estavam planejando visitar os sogros e por isso ela estava cuidando das roupas tarde da noite. Mike e Adam estavam dormindo e ela estava dobrando as roupas na sala de estar. A primeira coisa que ela percebeu foram pequenas sombras com o canto dos olhos. Ela tinha visto isso em diversas ocasiões. E elas nunca pareciam estar associadas a coisas normais da sala, que poderiam projetar sombras. Estariam no chão ou ao longo da parede, sempre a pouca altura. Quando tentava fixar os olhos na sombra, elas não estavam mais lá. Só ficava visível pelos cantos dos olhos. Essas sombras foram relatadas por outras pessoas, geralmente no início de um encontro com alienígenas. Naturalmente, poderiam estar associadas a fantasmas ou a espírito, mas elas parecem estar cada vez mais associadas a aliens. Tem uma teoria a respeito disso, mas ela não pode ser provada atualmente. Especula-se que cada vez mais que os alienígenas e suas naves provêm de uma outra dimensão. Se isso for verdade, talvez as sombras sejam um estágio inicial, quando estão começando a entrar na nossa dimensão, mas ainda não se materializaram. Minha suposição foi amparada por um comentário dela. Eu estava vendo essas pequenas sombras novamente e pensei: deixe-me em paz hoje, não quero ser importunada.
Parece ser algo bem incomum a se dizer e sem pensar, a menos que a sua mente associasse as sombras a algum tipo de entidade. Depois de dobrar as roupas, ela tomou uma ducha e resolveu ler um pouco. O relógio marcava 1 da manhã, quando se deitou para ler. Mas ela acabou adormecendo imediatamente. Achou que estava sonhando, mas parece ter tido uma experiência fora do corpo, pois subitamente ela estava sobre o seu corpo, olhando-o de cima. A coisa mais fascinante e empolgante foi que, ao ver o meu corpo, eu o estava vendo como uma casca vazia. E, na verdade, sabia como me sentia por ter um corpo sem alma, sem uma alma. Ver um nada absoluto, um vazio total, sentindo isso pela primeira vez. Estava realmente empolgada com isso. Não estava em 2 lugares ao mesmo tempo. Podia ver o meu corpo na cama, mas tenho certeza de que não estava nele. Então a situação mudou. Ela teve uma sensação de urgência e precisou voltar ao corpo porque sentiu que teria de acordar e ir ao banheiro. Ela voltou ao corpo, mas antes que pudesse se levantar, ouviu um som alto e agudo diretamente em seus ouvidos. Ela o descreveu como o som que de uma serra de bancada faria, aguda e estridente. A parte de sua mente que ainda estava semiconsciente estava tentando raciocinar. É tarde. Que vizinho engraçadinho estaria usando uma serra de bancada a esta hora da noite? Ela disse que você precisa definir as coisas em termos conhecidos. Mas ela sabia que não era a primeira vez que ouvia aquele som. Havia uma sensação de familiaridade, como se isso tivesse acontecido antes. Nos anos seguintes, descobri outros casos em que a pessoa ouve o som de um motor, geralmente agudo, no começo de uma experiência. Esse é outro aspecto que iria surgir dentro de um padrão previsível, mas seus comentários seguintes foram incomuns e desagradáveis para ela recordar. Ela teve a sensação de que não estava mais deitada em sua cama, e sim pendurada pelos pés, de cabeça para baixo. Então teve a sensação de que as suas partes íntimas estavam sendo cutucadas e tocadas. Não pareceu sexual, e sim alguma coisa feita com algum tipo de instrumento. Então veio novamente a vontade de urinar. Outra parte da sua mente estava dizendo: vou molhar esta cama. Senti que estava pendurada de cabeça para baixo, mas relacionei isso com o sono e com estar na cama. Pensei, isso é estranho, quero voltar, porque sabia que se não voltasse eu ia molhar a cama, e isso seria horrível. Então teve a sensação de que alguma coisa, um instrumento, estava sendo enfiado em sua garganta e começou a engasgar. E pensou, eles vão me matar. Vou ficar engasgada e morrer. Depois teve a sensação horrível de sentir seu jantar saindo numa bola só. Ela conseguiu sentir o odor nauseante da bile. Pensou, agora eu sei que a cama vai ficar horrível. Não só vou molhar a cama, como estou vomitando agora. Isso não pode ser um sonho, é real demais. Sua sensação olfativa estava tão aguçada que aquilo tinha mesmo de estar acontecendo. Contudo, a sensação passou tão depressa quanto começou, e ela viu-se deitada novamente. Quis acordar e olhou para o lado onde as portas corrediças de vidro estariam em seu quarto. O quarto estava iluminado e minha mente consciente pensou: puxa, por que o quarto está tão iluminado? Sei que lá fora está escuro. Por que a luz está vindo pela porta de correr? Se sei que não deixei esta porta aberta. Então olhei e fui para fora. Não lembro. Deveria haver um pátio e uma piscina coberta lá fora, mas não havia. Onde deveria haver a minha piscina, havia uma mesa.
e uma luz branca muito intensa. Isso foi surpreendente, pois realmente pensei que tivesse na minha cama, no quarto. No lugar do pátio e da piscina havia uma sala iluminada. E me lembro de ver pessoas. Sua pele era marrom e elas não usavam camisas. Pensei, o que aconteceu com o meu pátio? Esse é o meu pátio, por que essas pessoas em torno daquela mesa estão sem camisa? Foi como se estivesse observando coisas de duas partes da minha mente e nenhuma delas fizessem sentido. Essas foram as últimas coisas de que se lembrou. Senti-me mais calma, senti que me recompunha, sabia que estava acordada, mas não abri o olho na hora, pois não queria ver nada. Não sei quanto tempo fiquei deitada ali, mas quando abri os olhos, eu vi que o quarto estava escuro, tal como deveria ser à noite, e pensei, meu Deus, voltei para o meu quarto. Estava deitada de bruços, mas nunca dormi naquela posição. Contudo, meu corpo estava muito relaxado. Não me lembro de ter acordado numa posição tão relaxada quanto aquela. E a cama não estava suja. Não havia vômito ou urina. Os lençóis estavam arrumados, como se eu mal tivesse me movido. O relógio marcava 3 da manhã, e por isso havia se passado 2 horas. Não senti vontade de ir ao banheiro. A primeira coisa que fiz foi conferir a porta de correr, e ela estava tal como a havia deixado. Dei uma olhada no meu filho e no meu marido, que estava roncando no sofá. Tudo estava como deveria estar. Acendi todas as luzes, entrei na cozinha, fumei um cigarro. Sentada na minha cozinha fumando, olhei para o teto e pensei, não é bonito, é a realidade física. E senti a mesa. Puxa, não é bom? É física e sólida. Não é bom estar aqui? Creio que pensei que estava tendo uma estranha experiência fora do corpo. Aprendi que é bom voltar. É bom fazer parte deste mundo. E é bom ter um corpo físico e apreciar este corpo físico que eu tenho agora. Foi isso que eu estava sentindo quando Mike acordou e quis saber o que eu estava fazendo acordado. E eu disse, sabe, meu bem, acabei de ter um sonho estranho. Se tivesse tido um pesadelo induzido por distúrbio digestivo ou gástrico, por que ele teria se sentido normal quando acordou? Não sentiu enjoo e nem vomitou. Para aumentar a confusão dessa noite estranha, se tivesse sido realmente cutucada e tocada, deveria sentir alguma irritação nessas partes do meu corpo no dia seguinte. Mas ela se sentiu bem, apesar de confusa. Por isso concluiu que tinha de ter sido um sonho. Depois da conversa, fomos até o quarto da sua tia para realizar a sessão. Quando ela entrou, num bom estado de transe, instruía a voltar à sua casa na noite do evento, em janeiro de 1988. Ela reviveu a atividade de dobrar as roupas, achou interessante o fato de estar realmente vendo a casa e vendo a cena. Posso ver o quarto, posso ver que estou vestindo, consigo até ver as fotos na parede, em vez de lembrar delas. É como uma recordação, mas é possível visualizar a recordação? Era para ser assim mesmo? Há uma diferença entre ver e recordar? Tive de afastar a sua mente da tentativa de analisar a situação, voltando a fazer um simples relato daquilo que estava vendo. Se a pessoa continua a analisar, ela pode entrar na área do cérebro que faz juízos e alterar o processo hipnótico. Expliquei-lhe que era mais fácil lembrar-se desse modo. Não há envolvimento. Se você não quiser se envolver, não precisa, a escolha é sua. Você pode olhar como observadora se desejar. Você decide, o controle é seu. Ela continuou a descrever o quarto e então percebeu as sombras. Elas sempre aparecem rente ao chão. Não consigo me deter nelas. Não são como sombras na parede. Elas se movem
em objetos. Parece simplesmente estar lá e depois esmaecem rapidamente. Depois de dobrar as roupas, ela quis ir para a cama porque estava cansada. Foi dormir imediatamente. Quando lhe perguntei se ela tinha dormido a noite toda, ela sussurrou: "Não." Mas em vez de me dizer por quê, começou a se mostrar abalada. Seus movimentos faciais e corporais indicaram que estava acontecendo alguma coisa, mas ela não me falava. Finalmente suspirou profundo e disse: "Eu não quero recordar isso." Eu dei-lhe sugestões reconfortantes e afirmei que ela estava em perfeita segurança e que não haveria problema em rever tudo como uma observadora objetiva. Precisei falar durante vários minutos para conseguir sua confiança. Sua respiração estava profunda e irregular. Eu sabia que estava acontecendo alguma coisa. Nesse período todo em que não quis falar, ela ficou esticando a mão e tocando suavemente o meu braço. Foi como se quisesse ter certeza de que estava ali e que ela não estava sozinha. Ela continuou fazendo isso em intervalos regulares. Aparentemente, isso a ajudou a saber que eu estava mesmo ali e que não a havia deixado. Ela pareceu tão envolvida naquilo que estava acontecendo que eu estava ficando distraída e com dificuldades para fazer perguntas. Porém, isso pareceu devolver seu foco para mim. Com toda certeza, estava observando e vivenciando alguma coisa e não teve o impulso de falar. Finalmente ela explodiu. "Isto é loucura!" Garanti-lhe que já tinha ouvido isto muitas vezes e muitas coisas estranhas, e qualquer coisa que ela dissesse não me surpreenderia. Tentei convencê-la de que se ela começasse a me falar disso, ficaria mais fácil. "Você está aí? Tudo bem." Aí o Dolores respondia: "Estou bem aqui e estarei com você durante todo o processo. Você não estará sozinha. Não importa que tudo possa parecer estranho. O que você está vendo?" Finalmente ela começou a falar. "Estou dentro. Não estou em casa. E eles estão falando, mas não sei o que eles estão dizendo agora. Não gosto deste lugar." Como é que ele se parece?" "Estamos fechados. É uma sala. Também não gosto do cheiro daqui." Ela estava fazendo expressões faciais bem definidas, como se estivesse sentindo o cheiro de algo desagradável e irritante, enrugando o nariz e etc. Quando lhe pedi para descrever o cheiro, ela teve muita dificuldade, mas mostrou-se determinada a fazê-lo corretamente. Isso ficou mais fácil porque ela não conseguia associar. Isso ficou mais difícil porque ela não conseguia associar com precisão o odor com alguma coisa familiar. Não é limpo, podre. Não é como coisas mortas. Não tem cheiro de adubo. Não é como peixe podre. É repugnante, se for esta palavra. Podre numa frequência superior, embora isto não faça sentido. Musgo podre. Nada que eu tenha sentido antes. Também não parece Billy. Pior do que Billy. Ela fez uma careta de nojo e pareceu pouco à vontade. Por isso eu dei-lhe sugestões de que ela não ficaria incomodada pelo cheiro enquanto descrevia os eventos. Deste modo poderíamos bloqueá-los e ele não a perturbaria fisicamente. "É uma sala, mas não é como eu pensei que seria. Há pessoas aqui." Ufa, sorrindo. Não é o Esther. Quis que ela descrevesse o que estava vendo, mas ela ficou em silêncio e tornou-se uma observadora. Era óbvio que estava perturbada com alguma coisa que estava testemunhando. Pude perceber isso, mas por seus movimentos oculares e faciais e dos corporais, sua respiração estava desconfortável, forte.
O principal movimento do corpo acontecia quando ela estendia a mão para tocar o meu braço e ter certeza de que eu ainda estava ali. Ela mergulhou na experiência que estava presenciando. De repente, ela exclamou: "Por que eles não param? Estão cutucando." É como se sentisse isso, mais do que visse. Tentei convencê-la pacientemente a me dizer o que estava acontecendo e dava a impressão de que meu questionamento chamava novamente a sua atenção para mim. "Seus olhos são muito grandes", disse ela, suspirando profundamente. "Não é como eu esperava que fosse. Esperava que fosse um encontro muito mais espiritual, um encontro intelectual." Após uma pausa, ela prosseguiu: "Não está mais acontecendo. Creio que agora estou sobre uma mesa." Então ela começou a descrever os ocupantes da sala. "A cabeça deles tem cor marrom claro, mas não é bege. Bronze é uma boa descrição. Creio que usam um traje, mas a cabeça está sempre descoberta. Seus braços são muito longos, mais do que os nossos. Eles não são tão altos. Não têm pelos. São parecidos com aquelas pessoas que aparecem no livro Comunhão, só que são mais enrugados. Os seus olhos são amendoados e, em relação ao seu rosto, são grandes, maiores do que os nossos, e não têm esclera, a parte branca. A pupila é muito grande e a íris é muito escura, um marrom quase preto. Não tem nariz, são só furos, sem uma extensão, ou o que quer que a chamemos. Eles também não têm orelhas, só os buracos. Suas bocas não são como as nossas, não têm lábios e nem dentes." "Onde eles são mais enrugados?" perguntei. "Seus braços são mais enrugados, os seus pescoços são enrugados, como couro. Sabe, esses cães que têm rugas? Aquelas dobras?" "Dobra é uma boa palavra. Não há nenhuma na região do ombro, mas onde há juntas de movimento há rugas, no cotovelo e no interior do antebraço." "E o rosto é enrugado?" "Não, o rosto é mais liso e justo, liso com uma bela bolsa de couro. Não é macio como a maciez da pele. A aparência é mais de couro, mas o pescoço é enrugado e magro." Ela descreveu as mãos deles dizendo que tem 3 dedos, um polegar opositor e dois dedos. Ela tentou ver os pés. Eles têm juntas, assim como as nossas juntas. Tem ombros, cotovelos e joelhos. Mas os seus pés não são como os nossos pés, são mais achatados. Não são tão altos quanto os nossos, e o calcanhar é mais largo, e não vejo artelhos. Já foram feitas descrições semelhantes dos pés dos alienígenas, e a mais notável foi apresentada em Legado das Estrelas. Neste livro, a descrição foi de algo parecido com pés de pato ou luvas de neve, sem dedos, uma estrutura plana, mas sem membranas. "Eles têm unhas nos dedos?" "Não lembro, mas se tivesse de dar um palpite, eu diria que não." Isso está de acordo com todos os relatos. Geralmente, o ser não tem cabelos e, por isso, também não tem unhas. As unhas são compostas pelas mesmas estruturas celulares dos cabelos e, portanto, parece que esse tipo de ser não tem o gene para produzir cabelos. Ficaram me cutucando. Não gostei nem um pouco disso. Nem um pouco. Agora estou bem. Foi desagradável em termos de ser cutucada e tocada e de ficar com a sensação. É pior do que quando estamos dando à luz e ficam cutucando e mexendo. Tentei fazê-la me dizer onde eles estavam cutucando e mexendo, mas ela não se sentiu à vontade para falar sobre isso. Assim, perguntei se tinham usado alguma coisa e ela tentou descrever os instrumentos que vira. São frios e lisos,
Creio que são metálicos, não é aço. Sabe quando você vai ao ginecologista e às vezes os instrumentos são frios? Mas não eram instrumentos de ginecologista. Era longo como um canudo, com uma espécie de estrutura na ponta, talvez para raspar ou algo assim. Foi usado no exame que fizeram lá embaixo. Então, Leanne descreveu o lugar onde guardaram os instrumentos. Há uma área com um balcão feito de algum material branco. Tudo nessa sala é bastante embutido. A parte do balcão, gaveta, tudo desliza para dentro e para fora da superfície desta parede. Se você precisar colocar alguma coisa em cima de alguma coisa, precisa puxar da parede. Acho que eles fazem isso para que não tenham objetos na sala quando estão viajando ou coisa assim. É tudo empurrado para dentro. Pedi a descrição dos instrumentos, dos outros instrumentos, mas ela desviou seu foco para o ambiente. Eu não gosto daqui. A sala é circular, há uma luz na sala. E eu disse isso. Não estou mais deitada, mas quando você está na mesa, há uma luz bem em cima e depois eles penduram você de cabeça para baixo. Parece que foi esta parte que a perturbou e ela não conseguia descrevê-la enquanto estava acontecendo. Agora conseguiu me falar disso porque aquela parte terminou. Dá a sensação de que você está em estribos e você se sente como se fosse um pedaço de gado pendurado pelos pés, com a cabeça para baixo. Não é uma posição confortável, né? Não, não é. Não estou usando roupa alguma agora. Não usava nada enquanto eles faziam aquilo. Mas agora está bom. O cheiro passou. Era ruim, era diferente. Estava no outro lugar, uma sala diferente, e essa daqui agora é limpa. O cheiro vinha de outro lugar? Aquela sala não era limpa, não sei onde era. Esta sala agora é limpa. Não há cheiro algum agora. Só que não deviam fazer isso com as pessoas. Não deviam ficar cutucando. Sabe, é uma falta de respeito com o seu corpo. Ai, que grande choque. Leanne não era para ter sido assim. Quantas pessoas há aí? Tem a pessoa que ficou me cutucando e há mais 2 pessoas. Pessoas? Ah, só estão em pé, olhando e falando, mas não sei o que estão dizendo. Estão fazendo sons? Sim, fazem sons, mas eu não consigo descrever o som. Sua linguagem tem uma estrutura tonal se comparada com palavras. É parecida com tons musicais, mas o padrão de fala soa mais oco. Como se você estivesse falando através, ela teve dificuldade para descrever, de uma máquina que substitui as suas cordas vocais, mas é um som oco, como se a sua voz estivesse passando por dentro de um órgão, mas não é um órgão, um som que parece vazio, não um computador, é um som meio mecânico, oco. Eu entendi essa definição, pois conheci um homem que usava uma máquina para substituir suas cordas vocais, removida por causa do câncer. Eu consegui entender suas palavras, depois que me familiarizei com o som, mas o efeito era monótono, vibrante. Foi uma descrição similar à de Penny no meu livro Legado das Estrelas. Ela também disse que ouviu os seres fazendo tons musicais estranhos no lugar das palavras. Todas as pessoas aí são parecidas? Elas se parecem basicamente, mas seus olhos são diferentes. De que maneira? Seus olhos são diferentes e seus rostos são diferentes em termos de sensibilidade. É como dizer que todos os caucasianos se parecem, são só caucasianos. Todos os negros parecem negros. Há semelhança, certo? Mas você consegue identificar as pessoas pelos olhos ou coisa assim. E os seus olhos são muito meigos. Sabe, agora me sinto bem, não estou mais pendurada.
E esse que eu estou vendo tem os olhos muito meigos. O mesmo formato, mas são mais amorosos. Ele estava lá antes, mas só olhando. Não era ele quem estava fazendo aquilo. Você consegue ver mais alguma coisa que fizeram? Sim, creio que sim, mas eu não gosto de falar disso. Tudo bem, só queria que você desabafasse. Agora, para não ter de repetir isso. Nós não vamos fazer isso de novo, está bem? Sim, tá bom. Não vamos. Vamos falar a respeito em vez de passar novamente por isso, certo? Pode fazer isso. Basta falar sobre o que aconteceu. Tudo bem, eu tenho a sensação. Não é sensação, eu estou vendo. Eles colheram material fecal. E tenho a impressão de que estão apontando um tipo de raio laser sobre ele. Estão ali no canto. Não é bem um canto, porque a sala é circular. A máquina emite um som. É um som como aquele que eu ouvi, mas não exatamente como ele. É de alta frequência, do tipo de um feixe de luz, do tipo que um feixe de luz produziria. Pode ter sido esse ruído da serra circular que ela ouviu quando achava que estava em sua cama. Colheram a amostra de dejetos. Não consigo ver o que eles estão fazendo com isso, mas penso alguma coisa. Por que haveriam de me procurar com aquilo que... Por que haveria de me preocupar com aquilo que estão fazendo? Qual é o propósito disso? Aquele era o bonzinho, o homem, o ser com os olhos meigos sensíveis. Pelo menos ele tem algum respeito. Depois de ficar pendurada daquele jeito, não gostei disso. Ele estava lá para me acalmar. Pelo menos não que eu tenha me sentido ansiosa. Pensei, por que estão fazendo essas coisas nojentas? E não era algo nojento do tipo pervertido. Era como uma investigação, creio, em termos científicos. E não como se estivesse sendo... Ela teve dificuldades para explicar. E não é como se eu estivesse sendo violentada. Pelo menos tiveram a sensibilidade de me acalmar depois do exame. Indivíduos atenciosos e similares foram vistos por outras pessoas com relatos nos meus outros livros. Geralmente são descritos como se fossem enfermeiros, que acalmam os abduzidos, às vezes apenas com a expressão de seus olhos. Alguns dizem que, embora não pudesse distinguir seu gênero, o ser tinha algo de feminino. Você disse que eles tinham trajes. Sim, aqueles que cheiravam mal tinham. Usavam trajes azuis. Essas outras pessoas na sala experimental usam macacões brancos. É um ambiente mais estéril. Usavam uma gola alta no traje, porque seus pescoços são compridos. Parte do pescoço fica coberto. A gola fica acima do pescoço do traje. Fiquei imaginando uma gola do tipo mandarim. Você viu algum tipo de insígnia ou alguma coisa em seus trajes? Deixa-me ver. Dá um desconto, por favor. Eis o que me ocorreu. É um círculo e sobre o ponto central há 3 linhas onduladas. Creio que seja um símbolo calmante. E onde fica esse símbolo? Você o usaria no peito. O movimento das suas mãos indica que fica no ombro esquerdo. Creio que era nos uniformes brancos. Dei-lhe instruções para se lembrar do símbolo e conseguir desenhá-lo para mim depois que acordar. Depois quis saber se havia mais alguma coisa de que ela se lembrava na sala. As luzes. Não sei de onde elas vêm, exceto pela luz principal sobre a mesa. Ela era grande e redonda, mas não era fluorescente. Não tinha calor de luz, como aquelas do dentista. Sabe como aquela luz esquenta? Não tinha esse calor, ou como eu imaginaria a luz numa sala de cirurgia. Com todo aquele calor.
Esta luz era tão brilhante quanto esta, mas não sentia calor algum irradiando dela. A sala estava iluminada, mas não sei qual era a fonte da luz. Ela parecia sair das paredes, mas não pude ver nenhuma luminária, e por isso eu não sei qual o ponto ou a fonte central que ela provinha. Essa descrição foi repetida em outros casos ufológicos. A fonte da luz parece ser a própria parede ou teto, como se toda a superfície fosse iluminada. E ela continuou. Esta sala tem uma barra aparafusada na parede, tal como essas barras de aço usadas por pessoas com deficiência. Não é uma barra, é um poste que acompanha a parede circular. Uma textura. É lisa e curva, como numa grande sala circular. Eu disse grande, mas não é assim tão grande. Não é enorme. Se você estiver deitada e olhar para cima, vai ver algo parecido com uma sala de observação, onde pessoas ou seres podem olhar para baixo e observar o que está acontecendo no interior da sala de exame. Quero dizer que é um vidro. É transparente, mas provavelmente não é vidro, mas é algo que deve impedir os germes de se espalharem, ou coisas extras sendo exposta àquilo que estiver acontecendo. É quase como se fosse uma janela de observação que vemos nos hospitais, mas creio que nos hospitais essas janelas ficam mais recuadas. Estas não é assim. São janelas de vidro e atrás delas você vê as pessoas em pé observando, mas não como no hospital que se vê na TV, com os alunos observando em pé. É diferente disso. Os seres que estão por trás do vidro são do mesmo tipo que aqueles da sala? Sim. Há outros objetos que você possa ver na sala? Quero dizer, não é um computador como aquilo que conhecemos, com teclado e telas. Não é assim. Há monitores, creio, mas não são como os nossos monitores. Eles estão como que embutidos na parede para fazer o que quer que dizem. Parece ser feito do mesmo metal, como aço inox. E tem painéis e botões do lado. Há várias estações de trabalho em torno das paredes da sala. Uma delas tem um microscópio de aparência bem complexa. E aquilo que estão observando é exibido numa tela acima deles. E outra estação de trabalho tem um par de pinças e estruturas para manuseio de objetos extremamente pequenos. Pequenos demais para usar os dedos. É uma ferramenta miniaturizada. Os painéis têm luzes coloridas e saem som deles. Como som de máquinas? Não como nossas máquinas. A frequência do som é mais elevada. Deve haver alguma correlação entre os sons que ouvimos e os padrões luminosos que aparecem, mas eu não sei qual. Há outros sons? Sons? Sim. Sabe o que é isso? Deve ser o som. Eu disse que os sons nessa sala de exame eram sons de alta frequência, como brocas de dentista. Esses outros sons, embora não faça sentido, vou dizer do mesmo jeito. Este zumbido que parece de serra circular, isso é real. Deve ter alguma relação com os motores ou coisa assim. Estão pondo todas essas coisas em termo terrestre. Mas aquelas máquinas que parecem computadores fazem um som diferente também? Ah, sim, seu som é muito mais melódico. Não muda, mas é mais melódico. Não é como um som de serra circular. Tudo bem, vou lhe perguntar agora como você chegou lá. Pode ficar só olhando, não precisa tornar a passar pela experiência. Como você chegou nessa sala? Vou lhe dizer o que eu quero dizer. Entenda como quiser. Esta é a única coisa que parece fazer sentido. O que me ocorreu é que eu tive de ser teletransportada ou erguida por algum meio.
Não foi uma espaçonave que entrou no meu quarto ou coisa assim. Não, novamente. Vou voltar ao efeito do feixe de luz, mas não tenho certeza disso. É como se duas mentes estivessem trabalhando aqui agora. Diga o que vem à sua mente. Não se preocupe em analisar as coisas agora. Aí ela suspirou fundo. Foi como se eu tivesse sido levada a bordo por algum meio. Mas o corpo físico não se fragmentou como em Jornada nas Estrelas. Deve ter sido algum tipo de feixe de luz, creio, pois estou pensando em realidades físicas, como as estruturas da sua casa. E pensando na volta, deve ser isso. Eles envolvem o seu corpo com um feixe de luz física. Talvez ele quebre sua estrutura molecular para envolvê-lo. Não era sólido. E então o feixe de luz faz com que ele faz com a solidez do corpo e leve toda a estrutura molecular pelo feixe de luz. Não se preocupe com a sensatez. É o que vem à sua mente. É com isso que estamos trabalhando. É isso que veio à minha mente, sim. E o tempo todo você viu apenas esses seres que se parecem uns com os outros? Quero dizer que havia dois grupos de pessoas ou seres. O segundo grupo era dos experimentadores. O primeiro grupo era aquele com uniforme azul. Eram mais parecidos com insetos. O tamanho do seu corpo não era igual. Não tinha tórax. Eram mais longos e delgados, mais achatados, e seus apêndices eram mais longos. Como assim, parecido com insetos? Não eram iguais. Seus olhos eram esbugalhados e posicionados nas laterais da cabeça. A cabeça era basicamente o par de olho, como nos insetos. Não me lembro de ter visto nariz ou boca, mas presumo que tivessem boca. E não tinham peito, sabe? Esses outros sujeitos tinham peito, tal como nós, como a estrutura óssea. Era mais como grandes, quero dizer, gafanhotos ou bicho-pau, em termos de estrutura, mas eram grandes, como pessoas de nosso tamanho, e frágeis, mas eu não estava pensando que não seriam frágeis, como gafanhotos são frágeis. Eram seres de aparência tosca, como insetos, com braços realmente longos e pendentes. Não tinha nada de humano, em forma ou estrutura. Eu estava tentando obter mais informações. Eram calvos na cabeça? Não, eram diferentes. Pareciam-se mais como moscas, escuras, amarronzadas, pelos retos e duros, mas não muito, como as moscas que têm pelos nas pernas. Cabelos duros que ficam erguidos, não são pelos macios. Sabe, com esses olhos estranhos, são calvos, como vemos nos filmes, com apêndices pendentes. Essa descrição se encaixa com a do ser que o Phil viu a bordo de uma espaçonave em meu livro Os Guardiões do Jardim. Esse tipo também foi visto por outros abduzidos. Um tipo semelhante é descrito por Beverly nesse livro no capítulo 5. Essas pessoas, elas não parecem sequer desenvolvidas. Não sei explicar. Não parecem ser inteligentes. Parecem-se mais com insetos, zangões. Essa seria uma boa palavra, um zangão. Quando você os viu? Eles estavam envolvidos no começo, creio. Acho que eram eles que cheiravam mal. Devem ser. Deve ser a forma de vida inferior ou seres usados para certos propósitos. Essas criaturas apareceram no começo da experiência. Não me lembro delas antes. Como se estivessem contando uma história para alguém e de repente aquilo que aconteceu no começo se torna a aparecer. Bem, estavam no começo, quero dizer que eram como recrutadores. Ela sorriu. Bem, essa é uma palavra interessante. E me levaram por um corredor até a sala com um cheiro ruim. Ela franziu novamente o nariz. Agora mesmo estou vendo seus alojamentos, creio. Não sei porque eu fui ali.
Qual era a aparência dali? Posso lhe dizer, seu cheiro Ela estava se incomodando novamente. Então eu dei-lhe instruções para que o cheiro não a incomodasse fisicamente enquanto ela falava das criaturas. É um foco de atenção, não que eu consiga sentir o cheiro agora. Aqui é escuro, não é como a outra sala. Esta é escura, é úmida. Mas como pode ser úmida? Não entendo isso, mas é a sensação que tenho. Vejo, eu diria que são roupas, algum tipo de uniforme. Estão no chão, como uniformes de bombeiro. Sabe quando íamos até o corpo de bombeiro na infância e os sujeitos deixavam as botas e tudo o mais empilhado? Todas essas roupas estão empilhadas, mas não há botas de verdade. As roupas são feitas com algum tipo de tecido, mas parece-se com um material produzido com derivado de petróleo. É essa a única coisa que você consegue ver na sala? Sim, estou sentada aqui há algum tempo. Você já estava vestida quando chegou lá? Sim, estava. Estou com a minha camisola. Puxa, tinha camisola para dormir e nela está escrito: você não consegue afundar um arco-íris. É engraçado. E ela sorriu. Então essa é a mesma que você estava usando quando foi para a cama. Muito bem. Vamos voltar a outra experiência. Pelo menos esse ser foi bonzinho demais. Ele transmitiu ou comunicou alguma coisa com você? Sim, ele tocou meu braço, meu rosto e fez contato com os olhos. Acho que fez isso para me acalmar. Ouço, eu consigo sentir os sons. Não, ele não está falando. Quando está me acalmando, ele não transmite sequer algum tipo de verbalização estranha que eu ouvi antes. Foi tudo o que aconteceu lá? Então ela suspirou profundamente. Achei que já tinha sido suficiente. Creio que sim, não quero me lembrar de mais nada. Não tem problema, está tudo bem. Mas então você foi trazida de volta. Sim, como foi trazida de volta? Pausa. Agora há comunicação entre nós, pois estou em pé na sala branca e estou novamente de camisola. Qual é a comunicação? Eu não sei. Posso me ver e estou satisfeita. E me sinto bem agora. Não consigo me lembrar. Era algo importante? Não sei, espero que não. Se fosse importante, o seu subconsciente iria se lembrar de qualquer forma. Era mais ou menos, vou dizer, não sei se é verdade ou se é exato. Uma saudação, um adeus e, sim, vamos tornar-nos ver. Coisa assim. Tudo bem, mas então como você foi trazida de volta para o seu quarto? Estou caminhando com um homem bonzinho por um corredor. Estou passando pelo lugar fétido. Agora estamos do lado de fora de uma sala fétida. Não consigo me lembrar, não consigo ver, mas tem de ser aquele mesmo tipo de feixe de luz, seja o que ele for. Você acha que foi assim que você voltou para o seu quarto? Não sei de que outro jeito poderia ter sido. Tenho certeza de que o veículo não pousou na minha casa. Você se lembra de ter visto o exterior da nave? Agora eu posso vê-la. Ela era não circular, mas elíptica. Ela fez um gesto com as mãos. Assim seria elíptica, a parte de baixo mais arredondada. Mas você acabou voltando para o seu quarto e tudo ficou bem, não é? Ela disse que sim. Então não foi tão ruim. Acabou agora. Como você se sente? Agora, não gostei da experiência quando a vi. E não gosto de pensar nela agora. Mas neste momento pareço estar com raiva, não é? Um pouco. Mas agora que me recompus e vejo tudo, eu não estava atrás disso. Como me sinto? Quer mesmo saber? Acho que inventei tudo. Eu sorri. Mas mais incomoda a ideia disso ter acontecido? Se me incomoda? Não. Estava pensando que pode ter sido
Por isso que não deixaram você lembrar. Eles não queriam incomodar você naquela época e depois. É verdade. Então eu trouxe Leanne de volta e a orientei. Antes de despertá-la, dei-lhe muitas sugestões para o seu bem-estar, para que a experiência não a incomodasse. Após a sessão, tomamos um drink e relaxamos um pouco, antes de lhe dar uma prancheta e uma caneta, pedindo-lhe para desenhar aquilo que se lembrasse. Ela pediu desculpa por não ser nenhuma artista. Leanne comentou ironicamente o que aconteceu com Ashtar. Eu preferia estar viajando com o Ashtar. Rimos e eu soube que ela ficaria bem, embora a experiência não tivesse sido aquilo que ela esperava. Então ela passou um bom tempo tentando definir o cheiro horroroso que ainda persistia em sua memória. Ele pareceu incomodá-la e ela estava determinada a encontrar uma comparação. Aquele cheiro não é como nada que eu já tenha sentido. Você conhece o cheiro de ovos podre? Não era esse. Pois aí tem o cheiro de enxofre. Não era orgânico. Sabe, essas coisas orgânicas podem cheirar muito mal quando apodrecem. Mas era um cheiro diferente. Esse cheiro é como algo queimado, como um metal. Nós morávamos em Chicago, perto das siderúrgicas. Ele me lembra do cheiro quando queimavam um metal. Era como o cheiro de zinco, como é o cheiro do zinco quando queima. Eu não tinha ideia, não sei, mas era como um cheiro de queimado? Não de queimado, era um cheiro podre, azedo, mas como se estivesse relacionado a um metal. Me vem à mente zinco. Ele aparece sempre, mas eu não sei como seria o cheiro de zinco queimado, ou como ardósia. Qual seria o cheiro da ardósia se fosse queimada? Mas não era como um corpo em decomposição, não era como lixo ou algo orgânico, não era enxofre. Fico com vontade de dizer que era algo mais metálico do que o orgânico. Se lhe serve de consolo, outras pessoas sentiram odores estranhos e também tiveram dificuldades em descrevê-los. No primeiro caso que eu investiguei, apareceu um cheiro desagradável. A mulher Christine ficou fisicamente doente quando entrou numa nave pela primeira vez. Sentiu-se agredida por um odor que teve dificuldade para descrever. A descrição mais próxima que lhe ocorreu foi que lembrou alguma coisa elétrica queimando, como um motor queimado. Ela não achou que viria dos próprios seres, mas de uma sala onde ficava a fonte de energia. Quando ela perguntou sobre a fonte de energia, disseram-lhe que ela não entenderia, a menos que conhecesse eletromagnetismo e estruturas cristalizadas. Não havia maneira visível de abrir a porta que dava naquela sala, mas ela viu os seres passando a mão sobre certos controles, fazendo portas se abrirem e coisas se moverem. Não há meio claro de saber se as naves que essas duas mulheres viram eram do mesmo tipo, mas é estranho saber que ambas descreveram um cheiro perturbador. Leanne explicou sua dificuldade e relutância para descrever-me os eventos no começo da sessão, quando estava passando pelo exame físico. Foi como se eu não quisesse me envolver. Eu vislumbrava aquilo e sentia que estava acontecendo. Era como se o outro lado de mim dissesse: você não quer fazer isso, você não vai se lembrar de mais nada. Em certo momento foi como dizer: puxa, tire-me daqui. Ela riu. Expliquei. O fator de segurança do seu subconsciente vai fazer isso caso ache que você não está pronta para olhar para algo. É importante notar que Leanne foi para a sessão esperando uma experiência totalmente diferente, e isso conferiu-lhe mais validade ainda. Se fosse fantasiar, ela teria estado a bordo da nave do Ashtar, o loiro dos olhos azuis. Ela não teria fantasiado sobre algo tão desagradável. Tornei a ver Leanne alguns dias depois, antes dela voltar para sua casa na Flórida.
Mais tarde, enquanto ainda estava fresca em minha memória, anotei a maior parte da nossa conversa. Ela disse que tinha passado o tempo intrigada com a sessão. Era como se duas partes do seu cérebro estivessem lutando entre si. A primeira coisa que disse foi que queria me pedir desculpas. Fiquei surpresa. Do que poderia estar se desculpando? Ela disse que estava se desculpando por me contar todas aquelas mentiras e por ter inventado aquela história esquisita. Eu sabia que era verdade, mas deixei ela falar. Depois disse que a outra parte dela queria saber por que ela haveria inventado uma história tão perversa. Ela estava esperando uma experiência agradável, se não religiosa, no mínimo intelectual. Em seu raciocínio, isso significava que ela tinha de ser uma pessoa perversa e doentia para mentir daquela maneira e inventar coisas tão desagradáveis. Essas batalhas internas durou 2 dias. Agora, porém, ela se sentia melhor. Ela chegava à conclusão de que não era perversa e que não era doentia. Sabia que era normal, mas a questão ainda persistia. De onde ela veio? O que quis dizer? Foi real? Eu lhe disse que ela estava esperando ter uma fantasia, uma experiência agradável. A história real fora chocante para ela. Para fantasiar uma história claramente perversa e doentia, ela teria que ter sentido prazer ou excitação com a perversão, mas sentiu apenas nojo e repulsa. Para mim, isso acrescentou validade e afastou a teoria da fantasia. Mais tarde, ocorreu-lhe a possibilidade de poder ter acontecido alguma coisa com o seu filho também. Esse pensamento fez com que ela se sentisse fisicamente mal no estômago, como se pensasse: que tipo de mãe sou eu que não posso proteger o meu filho? E que tipo de criatura iria querer machucar uma criança? Ela também ficou pensando na psique dele, em algum trauma que pudesse ter sido causado ao seu subconsciente. Discutimos isto durante um bom tempo. Eu suspeitava que seu filho pudesse ter estado envolvido por conta dos outros casos que tinha investigado. Não lhe mencionei esta possibilidade, porque não quis perturbá-la. Ela chegou sozinha a essa conclusão. O importante foi que seu filho não pareceu ter quaisquer lembranças conscientes de alguma coisa do gênero. Logo foi melhor deixar isso como estava. Cerca de um mês depois, ela me telefonou da Flórida e ficamos quase 1 hora falando sobre tudo isso. Ela ainda estava tendo dificuldade para lidar com o caso e pô-lo em seu lugar. A única pessoa com quem comentou a experiência foi com uma amiga psicóloga, que lhe garantiu que ela era normal e que tudo tinha sido mera fantasia. Quando Lien perguntou por que era tão desagradável, a mulher explicou que isso se devia à sua severa educação católica e, sem dúvida, à ideia que havia ficado estranhamente entranhada nela de que o sexo era algo sujo. Achei que foi uma explicação interessante, pois o incidente não se concentrou necessariamente em seus órgãos sexuais. Naturalmente, Lien não aceitou essa explicação. Lien mencionou outro feito posterior em comum. Um dia, enquanto estava na cidade, ficou olhando para um grande prédio branco com janelas escuras, comum naquela área da Flórida, por causa do calor. Enquanto olhava para ele, a imagem da sala branca com as janelas de observação veio-lhe à mente. E ela pensou de novo nos seres que estavam observando ali. Depois, ela disse a si mesma que aquilo era loucura. Quando voltou a olhar para o prédio, viu que havia apenas pessoas do outro lado da janela fazendo exercícios. Achei que ela devia começar a colocar a experiência no lugar para lidar com ela. Foi uma ideia nova e estranha. Ela é uma pessoa inteligente e muito estável e deveria ser capaz de lidar com isso sem problemas. Mas ela não conseguira ainda ouvir a fita, tal como outras pessoas com quem eu tinha trabalhado. Eu lhe disse que isso era comum e que também iria passar. Lien telefonou novamente após uma semana, tarde da noite. A primeira coisa que disse foi:
Diga-me a verdade, aquilo aconteceu mesmo comigo? Era uma pergunta difícil, teria de ser respondida com cuidado, para não ter efeito algum sobre sua vida cotidiana. Eu lhe disse que era difícil descrever a realidade. Passei um bom tempo falando disto com ela, dizendo-lhe que não importava se era ou não real. O importante era como a lembrança estava afetando. Finalmente ela resolveu que não iria mais ler nada sobre OVNIs. Ia ler apenas livros metafísicos durante algum tempo, pois talvez estivesse pensando demais naquele assunto, detendo-se demais nele. Concordei que seria melhor afastar a mente disso tudo. Ela iria passar alguns dias no Canadá, o que eu achei que seria perfeito. Ela disse que tinha tido um pesadelo na noite anterior, que também parecia bem real. Assim ela se convenceu de que se o pesadelo, que certamente for apenas um sonho, segundo ela, parece tão real, então a sessão também estaria relacionada a um sonho. Nada mais, nada menos. Eu lhe disse que se isso a fizesse se sentir melhor, então essa era a melhor maneira de entendê-la. Também foi dessa maneira que o Phil resolveu lidar com tudo, achar que tinha tido uma imaginação fértil. Sua descrição do exame mostrou que a experiência nem sempre se relaciona com partes sexuais, como nos casos que envolvem a remoção de espermatozoides e óvulos. Os seres também estudam dejetos, fezes e urinas, e alimentos antes que tenham sido completamente digeridos. Que noite. Talvez tenha sido por isso que a penduraram de cabeça para baixo, facilitar a remoção dos alimentos na área do estômago. Embora seja desagradável para nós, o estudo dessas coisas pode ter algum valor científico genuíno para eles. Não podemos julgar aquilo que não compreendemos plenamente.